Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como você em casa faz para ter uma reserva financeira para o final de ano. Por isso, eu estou aqui com o professor de economia Sandro Cosso, que vai nos explicar melhor como fazer essa reserva financeira para o fim de ano. Professor, os gastos de final de ano, dos últimos meses, costumam apertar o orçamento financeiro dos brasileiros, principalmente de quem não preparou essa reserva financeira, Olá, Rafael, muito bom estar aqui com vocês novamente. Olha, uma das coisas que a gente aguarda na nossa vida, com muita expectativa, é que as festas do final do ano cheguem. Pelas férias que a gente vai ter, pelo descanso que a gente vai usufruir, pelo encontro com os amigos e os familiares. E também, assim como na vida pessoal, na vida familiar, é necessário que a gente faça um planejamento para que os custos que envolvem estas festas do final do ano não impactem a nossa vida no próximo ano. Porque geralmente, como a gente fica muito animado com essas atividades, e a gente gasta mais do que o necessário. Deixa para o ano que vem a gente vê, a gente resolve. Exatamente. No ano que vem a gente vê o caos que a gente gerou na nossa vida, na nossa fatura, no cartão de crédito. Mas isso é algo que a gente pode já antecipar, ou seja, fazer um planejamento desde o começo do ano para aquilo que você vai fazer no final do ano, mesmo que seja de maneira geral, é importante para a sua saúde financeira. Então, quais são os benefícios de ter uma reserva financeira para os últimos meses do ano? Por que é importante criar essa reserva financeira? Olha, os benefícios que esse tipo de disciplina gera é o equilíbrio que a gente vai ter nas nossas finanças, que é o mais importante. Veja bem, Rafael, no final do ano, as pessoas que conseguem guardar um pouco de dinheiro, ter uma certa reserva financeira, que seja para segurança, que seja para qualquer outra finalidade, ela vai ter uma certa tranquilidade no final do ano. Mas a maioria das pessoas, elas recebem o seu 13º, por exemplo, elas recebem as férias, e é um montante financeiro que, a hora que a gente vê na conta corrente, parece que imprime em nós um poder muito grande, significativo. Uhum. E se a gente não souber controlar, a gente vai entrar janeiro e fevereiro já em déficit, ou seja, a gente vai estar devendo. E o mais importante nesse sentido é que a gente dimensione efetivamente que tipo de gasto eu vou ter no final do ano. Olha, eu gostaria muito de passar o meu final de ano lá em Copacabana. Eu quero ver os fogos lá do Rio de Janeiro. Para isso, você precisa se preparar. E é possível você fazer um preparo financeiro para você usufruir de momentos que são agradáveis para todos nós, nessas férias ou no final do ano, nas festividades que a gente tanto espera. Então é necessário que a gente tenha cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente vai projetar. Então, qual que é a melhor maneira de fazer essa reserva financeira, Quais são os primeiros passos, professor? Primeiro, controlar os custos mensais que você tem efetivamente. Por exemplo, tem muitas pessoas que já organizam uma viagem de férias, por exemplo, em janeiro, que tira férias, ou no final do ano, Natal ou Ano Novo, meses antes. E a gente sabe que se a gente comprar, por exemplo, uma passagem aérea com bastante antecedência, você vai pagar um preço muito menor. Porque quanto mais próximo da viagem, muito mais caro essa passagem fica. Você tem aí as opções das empresas que vendem pacotes de viagem para vários lugares do Brasil e do mundo, que também isso é parcelado. Você pode inserir isso nos seus custos mensais. E aí, quando chega no momento da viagem, esses custos já estarão pagos. Então, primeira coisa, organizar com antecedência, colocar no seu orçamento, fechar esses pacotes de viagem, por exemplo, que é uma das opções que as pessoas têm, e pagar isso com antecedência. Por quê? Porque você vai ter um dinheiro extra só para você gastar nos passeios que você vai fazer. Por quê? Porque aquilo que é mais grosso de uma viagem, hotel, alimentação, transporte, já vai estar ali incluso no orçamento. Já vai estar pago nos custos que você já realizou, através dos pagamentos. E como fazer esse planejamento, professor? Desse planejamento de reserva financeira? É saber onde economizar, definir o que é prioritário, como que faz isso? Olha, muito interessante, Rafael. As pessoas podem e devem estabelecer metas financeiras nas suas vidas, ou seja,
Primeira coisa, eu quero fazer uma festa de final de ano, eu quero viajar para determinados lugares aqui no Brasil, que tem lugares que são caros, né, caríssimos inclusive, e que requer das pessoas um certo planejamento. Então, a primeira coisa, ela precisa conhecer o seu orçamento pessoal. Ela precisa dimensionar efetivamente os seus custos mensais e entender ali quanto que sobra para ele ou para ela, né, de excedente. Que é esse excedente que ela vai poder planejar uma viagem. Igual você falou, ela tem que conhecer então, porque ela sabe que a pessoa sabe que ela ganha tanto, ela sabe que metade disso é por necessidades que não tem como evitar. Exato. E aí ela vai ver o que sobra para ver, ela tem que se organizar para daí ver, se planejar para ver, ó, eu consigo investir nessa meta aqui que eu quero viajar, quero fazer uma festa, é isso, né? Exatamente. E essa é a parte mais difícil de se fazer, Rafael, porque fazer essa organização financeira mensal para você lá no futuro, né, lá na frente, lá no final do ano, você ter um valor financeiro para você poder passear, viajar e curtir as suas férias, é algo que demanda muita disciplina. Ou seja, se você, por exemplo, recebe, sei lá, R$5.000 por mês e as suas contas mensais chegam a 4.800, né, vai sobrar só 200 para você gastar num investimento como esse. E a gente sabe que não é um gasto apenas, é investir para a nossa saúde, porque quando você vai viajar, você vai descansar, você vai relaxar, e a nossa estrutura psicológica precisa disso, né? Porque o trabalho, família, enfim, uma série de demandas do nosso dia a dia nos consome, e a gente precisa se preparar para esse momento no final do ano, para a gente poder curtir com tranquilidade. Então, dimensionar os nossos custos, saber efetivamente o que nos sobra e aí usar esse excedente para a gente programar, né, um passeio, uma viagem, algo realmente prazeroso no final do ano com tranquilidade, sabendo que depois das festas a conta chega. A conta chega e ela nos cobra, né, de maneira muito intensa. E professor, qual que é a melhor forma? É planilha a melhor forma para o pessoal se organizar, para fazer essa reserva financeira de final de ano? É uma das opções que as pessoas têm disponíveis hoje através da tecnologia, o uso dessas planilhas digitais, né, usar a nuvem, por exemplo, para vocês terem ali acesso direto a esse tipo de controle, porque às vezes essas planilhas que estão no nosso computador, por exemplo, né, você não tem acesso o tempo todo. Quando você coloca essas planilhas na nuvem, você acessa de um celular, você acessa de qualquer lugar, então você tem um controle efetivo daquilo que você gasta. E até isso te ajuda a dimensionar uma decisão que você precisa tomar de um custo, às vezes, que aconteceu ali emergencial. E é muito curioso, Rafael, no campo das finanças, o comportamento entra como uma ferramenta essencial, não tem conversa. A gente precisa aprender a consumir, né, com sustentabilidade, ou seja, quanto eu ganho, quanto eu posso gastar, né, que passos eu posso dar em relação ao meu consumo. E isso também se aplica a uma organização de um final de ano alegre e feliz, né? Eu quero viajar para Londres, né? Todo mundo quer viajar para Londres, para Paris, quer viajar o mundo numa festa de final de ano, mas o quanto meu dinheiro permite fazer essa viagem, né? E a gente sabe que, estatisticamente, as pessoas que se organizam financeiramente, mesmo ganhando pouco, Rafael, elas conseguem realizar muitos sonhos em relação a isso, né? De realizar grandes viagens, né? De fazer lindos passeios, e aí a gente entra assim, entendendo que esse tipo de coisa é criação de memória afetiva, que a gente vai levar para a nossa vida. E o professor, é legal que você falou que a pessoa tem que estabelecer metas, sonhos, objetivos. E aí a pessoa estabelecendo isso, ela tem que se autocontrolar, né? Porque ela tem que pensar no futuro, no sonho, na meta dela, no objetivo dela, né? Exato. E isso é uma mudança de comportamento muito significativa e bem difícil de realizar. Ainda mais na dinâmica de consumo que a gente tem na nossa sociedade, né? A mídia, de forma geral, a internet, a televisão, ela gera necessidades em nós que muitas vezes nós não tínhamos e nós passamos a ter. E essas necessidades é que acabam impulsionando determinados consumos que não são controlados. E muitas vezes não são necessários. Exatamente, que poderia aguardar um determinado tempo, você reunir um pouco de uma quantia financeira e às vezes até custear isso à vista.
né? Porque quando a gente parcela qualquer coisa, Rafael, né? Aquela coisa de, olha, 12 vezes sem juros, é uma conversa fiada, né? Sempre tem um valor a mais ali, incrustado naquele bem que a gente, ou um bem ou um serviço que a gente está consumindo. Certo. Tá? Não existe nada que seja parcelado que seja o preço do valor à vista. Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi nos bancos da Faculdade de Economia, né? O único preço que você paga efetivamente verdadeiro é aquele preço à vista e com desconto. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal se organizar, né, fazer uma reserva financeira de final de ano? Olha, eu desejo assim que aqueles que estão nos assistindo, né, estamos quase no final do ano, mas isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Viaje com a sua família, viaje com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, mas organize essa viagem, né? Coloque na ponta do lápis tudo que você efetivamente vai gastar nessa viagem e se controle durante o passeio, né? Porque geralmente a gente pensa assim, eu tenho cartão de crédito, eu tenho um pouco, vou gastar, depois eu não vou viver mais isso. Não, você vai viver. Você vai ter inúmeras oportunidades de vivenciar isso com tranquilidade. Então, fazer isso de maneira planejada, antecipada, né, com recursos efetivamente ali disponíveis e seguros de que no próximo ano você não vai ter um problema financeiro, é algo que efetivamente você consegue construir, né, com muita desprendimento, com muita tranquilidade, eu posso dizer, tá? Basta você efetivamente desenvolver a disciplina. Olha, eu vou colocar uma viagem nos meus custos mensais e eu vou chegar no final do ano e vou viajar para tal lugar com a minha família, com os meus amigos e não vou ficar de pendurado no próximo ano. É isso. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, por todos esses ensinamentos, viu? Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade e um grande abraço a todos vocês. Olha, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, TV Câmara Campinas, e de acompanhar toda a nossa programação no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.